Olá, estamos começando a nossa live de hoje, como prometido, né? Retornando aos nossos trabalhos tradicionais, né? Agradeço a todos vocês que me acompanham, muito obrigado, todos que nas redes sociais colocaram várias questões, falaram, mandaram votos de Feliz Natal que nós retribuímos, né? E estamos aqui de volta para as nossas tradicionais lives. Mas não deixamos vocês na semana passada nas mãos, tendo em vista que teve várias entrevistas que nós postamos aqui, entrevistas que são muito interessantes, vale destacar com o João Almoedo, né? Colocamos também a entrevista, deixa eu só retornar aqui para a entrevista com o Alisson Paulinelli, foi um depoimento histórico, mais até do que uma entrevista, né? Teve com o Juliano Speyer, né? Especialista na questão dos evangélicos. Então, nós, né, a entrevista com o Carlos Fernando Santos Lima, ex-procurador da Lava Jato, e além de intervenções minhas, diversas, né, que eu fui deixando já tudo programado, né, como a questão do último Natal com Bolsonaro na presidência, porque o ano que vem, né, ele é derrotado, aí a gente nem vai lembrar mais como o Andreão lá está, né? E uma que teve muitos views, né, que é o triênio Bolsonaro, os piores anos das nossas vidas. E outras intervenções que eu fui fazendo, inclusive, sobre a fala dele com a Michelle, uma das coisas patéticas que nós vimos, né? De menos de 3 minutos sobre o Natal, uma coisa vergonhosa, não falou nada do Natal, né? Não teve nenhuma empatia com os mais de 600 mil mortos, coisa de criminoso, de Morcrim. Ele é o chefe de uma organização criminosa. Bem, e estamos aqui de volta, então, para o nosso trabalho, acompanhando, né? Sempre lembrando, agradecendo a todos vocês, sempre o acompanhamento do canal, tudo que vocês falam, mandam, envio, e muito legal, eu tento sempre acompanhar tudo. Muito obrigado e agradeço muito os quase, nós temos milhares de inscritos, né? E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a um amigo ou amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Não posso me esquecer, claro, do meu livro, né? O meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil, Descobrimento ao Século XXI. Muito obrigado por todos os comentários que vocês estão mandando, né? Falando o interesse de vocês pela história do Brasil, comentando o livro, mas muito obrigado, Li, muito mesmo. O livro já é um sucesso e graças a vocês. Muito obrigado mesmo. Lembro que nós aqui criamos o membro apoiador, né? O membro apoiador é aquele que apoia o canal. E um jornalismo independente, plural, de qualidade, né? Democrático, num momento tão complexo como nós estamos vivendo. E para você ser apoiador, tem duas formas, é muito simples, né? Você encontra as duas formas e com isso você tem, além disso, de apoiar, você tem um conteúdo exclusivo. Algo muito fácil, entre que você tem todas as informações para ser membro apoiador do canal, num momento que é fundamental, como eu sempre insisto, defender o jornalismo independente, democrático, plural e de qualidade. No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Bem, li tudo, estou acompanhando tudo, claro, não deixei momento algum de acompanhar tudo que está ocorrendo, toda a conjuntura complexa, né? A gente nunca deixa de ler, de estudar, e aí aproveitei o Caio Blinder na entrevista, nessa última ao meu canal, vejo, ele está dizendo, estou aproveitando agora o tempo aqui, que não está tendo Manhattan Connection, para poder ler bastante coisa, estudar. Eu aproveitei também para ficar lendo, passei aí pela autobiografia do Norberto Bobbio, né, por esse belíssimo trabalho, Berlim, 1961, né, entre outros. Tem mais 2 ou 3 que estão ali, mais ali no canto que não dá para eu pegar. Mas coisas muito boas, e a gente sempre vai aprendendo. Bem, passei por tudo, claro, a situação da Bahia é trágica, vamos lá, a questão da enchente e o desinteresse, a falta de empatia do Bolsonaro com o sofrimento. É incrível, né? Claramente um sociopata. Né? Ele não tem empatia nenhuma. Nesse momento era para ele ir à Bahia seriamente, não fazer politicagem. Né? E a Bahia vê o que está acontecendo, que todos dizem que dos últimos 50 anos, essa é a chuva mais violenta atingindo todo o sul da Bahia, uma situação de calamidade pública, defesa civil federal não funciona, né? Era o momento do presidente da República ir lá, levar os ministros, buscar uma ação coordenada, não importa partido político, mas ele é um homem mau, cruel, covarde, precisa sempre registrar, ele é um homem covarde,
mau e cruel, não está nem aí, lavou as mãos e ele vai para o Réveillon. Antes ficou vagabundeando aqui no litoral paulista, agora vai para Santa Catarina, o Mandrião, porque ele falou que não quer problema, ele precisa descansar. O Mandrião precisa descansar. Há uma contradição em termos. Então, o que ele está fazendo na Bahia? Mais um reforço para você aí na Bahia ver quem é o criminoso Bolsonaro e não votar em nenhum candidato que esse criminoso apoie. Nenhum candidato que esse criminoso apoie. E nos outros estados, nas outras 26 unidades da federação, também olharem quem é esse criminoso e perguntar para o pastor Mala, né, quem é próximo ao pastor Mala, o grande Mala, pergunta ao Mala se isso é cristão. Né? Todo mundo passando a situação terrível que está passando na Bahia, enquanto isso, o pastor, aquele que o pastor adora, ele quer ouvir o metal, né? Vai passear, vai descansar em Santa Catarina, provavelmente ouvindo o proibidão funk, proibidão no Bolsonaro, porque ele é conservador. Em nome de Jesus, Deus no comando, com aquela senhora ao lado, nós vimos, né? Na lancha, realmente, ele é muito conservador. Enquanto isso, a população baiana está passando por essa tragédia. E aproveitando esse gancho, e esse é o centro da nossa conversa de hoje, olhando aqui, pensando aqui na história do Exército, especialmente, eu podia falar das Forças Armadas, mas eu queria focar na questão do Exército. E por quê? Estava muito tempo pensando, conheço vários generais, oficiais do Exército, e aí a notícia que saiu na Folha, a Defesa, o Ministério da Defesa, gasta a verba da Covid para comprar filé mignon e picanha, diz Tribunal de Contas da União. Pasta gasta R$535 mil, que é do seu dinheiro, o meu dinheiro, do nosso dinheiro, do combate à pandemia com itens de luxo. Aí, eu pensando nisso tal, e lembrando que dias atrás deu pouco, claro, por causa do Natal, é natural, eles não querem, o Exército não pedindo Covid, a vacina contra a Covid, né? Mas as outras vacinas contra a Covid não, que é um absurdo. Absurdo, quer dizer, o negacionismo do nazifascista Bolsonaro adentrou a estrutura do Exército. Eu queria saber o que faz o alto comando. Eu pergunto, o que faz o alto comando do Exército? Atende de joelhos como capachos a ordem de um capitão terrorista, uma ordem criminosa? E o que faz o comandante do Exército? General Paulo Sérgio, não conheço. O que ele faz? Atende ao capitão terrorista como um capacho? É inacreditável a história das vacinas. É capacho? Tem o direito de perguntar. É duro isso, deselegante? Não. Não, porque as pessoas estão morrendo. Né? As pessoas estão morrendo, não é uma divergência política sobre uma interpretação. Não, as pessoas estão morrendo. É capacho, então. Aí, veio essa notícia, aí eu aproveitei e escrevi um artigo que eu faço questão de lê-lo, que está no UOL, e discutir a questão histórica, que afinal sou um historiador, então vamos começar pela história. O artigo chama-se O Exército da Picanha e do Filé Mignon. A cada dia fica mais patente a necessidade de reformar profundamente as Forças Armadas brasileiras, em especial o Exército, a arma mais poderosa, com o maior número de contingente e que fica com parte considerável do orçamento militar. Basta observar a distribuição dos contingentes militares pelo país para que fique evidente que as Forças Armadas se transformaram numa imensa, ineficiente e modorrenta repartição pública. O Rio de Janeiro lidera com folga, como se estivesse sendo ameaçado de invasão estrangeira, as três armas. Tem uma predileção especial pela antiga capital. Gostam muito também de Brasília, porém não simpatizam com as fronteiras. Estamos entre os países com a maior extensão fronteiriça, hein? E muito menos com a região amazônica. Os equipamentos estão obsoletos e os exercícios militares bem no ridículo. Basta recordar a Marinha e o desembarque anfíbio no seco em Goiás. Isso quando temos um dos maiores litorais do mundo e registra-se pessimamente patrulhado. O ensino militar ainda padece dos tempos da Guerra Fria e as promoções são, no mínimo, questionáveis. Uma pergunta: em qual exército do mundo Eduardo Pazuello seria general? Em qual? No máximo, poderia chegar a cabo. E olhe lá. É urgente a necessidade de rediscutir o perfil das Forças Armadas. Para as necessidades nacionais, precisamos que as três armas enxuguem seus contingentes.
busquem um alto desenvolvimento tecnológico e se profissionalizem, urgentemente. E mais, tenham em todas as fases do ensino e especialização militares o estudo, da Constituição, o respeito ao ordenamento legal. O golpismo não combina com as Forças Armadas de um país democrático. Agora, ficamos sabendo que a verba para o combate à Covid foi gasta com picanha e filé mignon. O otimista diria que ninguém é de ferro. Quem não gosta de uma picanha? Porém, salvo engano, as Forças Armadas não são um imenso rodízio. Contudo, muitos de seus oficiais discordam. Basta observar a silhueta do general ou cabo, se preferirem, Pazuello. Desculpe a tosse, eu estou com um problema na garganta, desculpe. Vocês estão entendendo, então, qual é o cerne da questão? Uma coisa banal, uma notícia que o TCU está investigando do desvio. Banal, mas grave. O que era para gastar na Covid, estão gastando em picanha e filé mignon. Há um problema grave em relação ao ensino do Exército. Eu tenho alertado, e tenho sido um dos poucos, acho que ninguém tem falado sobre isso. Eu acho que, de um lado, nós temos de ver que o Bolsonaro faz parte desse processo. Então, vamos por partes, para depois ir à questão histórica, como prometido. O Bolsonaro quebrou a hierarquia de comando. Exemplo, Pazuello está na ativa, exercendo uma função civil. E disse, Pazuello, que em março ele vai decidir se vai ou não para a reserva. Quer dizer, um general de 3 estrelas vai decidir junto ao alto comando do Exército de 4 estrelas e junto ao comandante Paulo Sérgio de 4 estrelas, quando ele quer ir para a reserva. Ou seja, ele está dando um tapa na cara de todos os generais do alto comando, e em especial do comandante Paulo Sérgio, dizendo que eu decido. Isso não é quebra da hierarquia de comando ou não? Ou eu estou delirando? Claro que ele está agindo a mando de um capitão terrorista. E o alto comando, como capachos, me desculpe usar essa expressão, que é dura, mas é verdade, porque é conivente com mais de 250 mil mortes quando o Pazuello era ministro. Esse sangue chegou ao alto comando. Onde os senhores estão? Oficiais exercem funções civis, mesmo estando na ativa. O Pazuello, que aparece mais, R$ 32.500 ele ganha. Tem carro oficial, blindado e com motorista. E mora de graça no hospital de trânsito das Forças Armadas. Quer dizer, trânsito é de passagem, ele mora. Tudo de graça. Mas centenas de oficiais estão exercendo funções civis. Centenas. Continuo. Milhares de oficiais, eu fiz uma anotação aqui que segue aí embaixo no vídeo, milhares de oficiais abandonaram suas atribuições funcionais e deslocados para funções burocráticas do Estado em troca de poupudas gratificações. Ele comprou ali, o Vil Metal. Sim, como diz o Nelson Rodrigues, o Vil Metal compra até amor verdadeiro. Comprou. Os militares, ele comprou ou não? Um governo democrático, essa é a questão central, eleito em 2022, terá certamente muita dificuldade para devolver aos quartéis os militares que estão exercendo funções civis e, no mínimo, dobrando seus salários. Isso é verdade. Rigorosamente verdade, independente de quem for eleito. Democrático, não a quadrilha Bolsonaro. Vai ter problemas. Como resolver? Como pegar essas centenas, são várias centenas, e devolver aos quartéis as suas funções tradicionais, para a qual eles foram treinados, pago por você, por mim e por nós. Todo o ensino, tudo pago, nunca gastaram nada. Para exercer as funções no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, em especial, no caso em tela, que eu estou pondo o dedo na questão do Exército. Sim. E onde nós precisamos? Nas fronteiras, por exemplo. Onde está? Por que todo mundo está no Rio de Janeiro e em Brasília? Por que gostam tanto de lá, como eu li no artigo? Qual a razão? Tem de ir para as fronteiras. Sim. Tem de ir para a região amazônica, na região amazônica, não só no estado do Amazonas, entendas? Na Amazônia é legal. Sim. Exercer essas funções. O que tem de fazer a Marinha? Fazer aquela palhaçada como fez com aquele tanque passando em frente ao Palácio Planalto, soltando óleo, tudo que lá. Fazer desembarque no seco? Não! Com um país que tem um dos maiores litorais do mundo, que é o nosso.
Tem que fazer o quê? Patrulhar o nosso mar territorial. Sim, sim. Ali no sul tem pesca clandestina. E aí? O que a Marinha faz? Nada. Nada. E a aeronáutica? Nós vimos numa emergência nacional, quando o Brasil precisou da aeronáutica, ela não tinha um avião para levar oxigênio para Manaus. E as pessoas morrendo, 200 por dia, em janeiro desse ano. Sim. Enquanto isso, o brigadeiro postava mensagens golpistas, o brigadeiro de festa infantil, o brigadeiro rançoso. E o Exército? O Exército está aí. Isso que nós estamos vendo. É uma organização burocrática. Ter ou não ter é a mesma coisa. Você acha que o Pazuello seria um general mesmo? Vocês imaginam os grandes combates? Por exemplo, desculpe pegar outra vez, pega aqui, ó, uma das melhores histórias militares da guerra, Bivor, né? Grande historiador militar, tem livros só sobre Stalingrado, Berlim 45, etc., Dia D, etc., etc., né? A Batalha das Ardenas, etc. Está aqui é o conjunto. Eu fico lendo, anotando, tal, vendo os mapas, estudando. Eu fico imaginando essa turma aí, que estão nos cargos civis se locupletando numa guerra. Vocês imaginam essa turma numa guerra? Vocês imaginam o Pazuello na Segunda Guerra Mundial? Eu não estou nem falando do Pacífico, vamos falar que foi um dos teatros de guerra. Puxa, terrível, é pouco conhecido aqui no Brasil, né? Porque a gente só olha para a Europa, né? A questão da Segunda Guerra. Mas vamos olhar para a Europa, então. Pôr o foco ali. Né? Vamos pegar as batalhas decisivas. Do exército alemão, dos cinco baixas na guerra do exército alemão, 4 foram na frente oriental. 4. Tá? Só para vocês entenderem o que foi ali. Então, vamos pegar tudo aquilo. Né? Vamos pegar essas batalhas da então Leningrado, hoje São Petersburgo outra vez, né? Quem diria? Eu nunca imaginaria que teria todas essas mudanças, mas tudo bem. Leningrado, lá. Moscou, que mais ao centro, e Stalingrado, que mais ao sul. Porque uma linha imensa, esse foi um dos problemas, não vamos discutir as questões estratégicas da guerra. Você imaginou? Essa turma que está se completando, dobrando salário uma função civil, o outro no hospital de trânsito. Você imaginou esse pessoal na guerra? Nem nós, como soldados, tendo de atendê-los. Você imagina, você olha o Pazuello, vendo assim, né? Um manda, outro obedece, é simples assim. Você imagina, você ia confiar dele e falar, olha, tá vendo ali, ó, aquela colina, vocês têm que tomar aquela colina, tudo tal, nós somos Stalingrado, que morreu de a tragédia que foi Stalingrado, né? Em casos de antropofagia e por aí vai. Bem, e aí você tá com quem? Olha, essa turma. É só o CRIM, que hoje está ali no Palácio do Planalto. É inacreditável. Aí eu fico me lembrando, vamos à história. Porque a formação do Exército Brasileiro, mesmo assim, em termos técnicos, é pós-Guerra do Paraguai. Porque quando nós estamos falando da Escola Militar da Praia Vermelha, e aqueles jovens oficiais, já nos anos 80, ainda do Império, no século XIX, eles tinham muito críticas aos tarimbeiros, como eles chamavam aqueles que participaram da Guerra do Paraguai. Eles eram chamados bacharéis de farda, eles estão muito intelectualizados, muita influência da filosofia, especialmente do positivismo francês. E um professor é fundamental para entender essa juventude, que é o Benjamin Constant, nosso Benjamin Constant Botelho Magalhães. Não estou me referindo ao francês, estou me referindo ao professor matemático X mais B, como dizia o Dom Pedro II. Bem, a coisa toda, aí você tem a formação daqueles jovens oficiais, né? E com aquela ideia também, meio que sabestanista, como se havia uma ruptura entre eles, que uma espécie que concentrava a vontade nacional, e os outros, os civis, que eram sempre desprezados, né? Vistos como inferiores e tal. Então, marca aquela formação do final do Império e início da República, a formação daqueles oficiais. Depois, ao processo, a partir de 1894, com Prudente de Moraes, um afastamento dos militares do primeiro plano da cena política. Mas esse espírito, né, de redenção nacional incorporado na jovem oficialidade permanece na escola. E aí vai estar muito presente nos anos 20, nas rebeliões tenentistas, 1922, 1924, Coluna Prestes, e depois na Revolução de 30. Havia, portanto, um desejo reformista, sim, sério, sim, de bater de frente com a Primeira República, chamada República Velha, mas o autoritarismo estava muito presente em essa visão de mundo,
né? Era um autoritarismo reformista, mas era autoritário, ou seja, não partia do pressuposto da consulta da população, processo eleitoral, democrático, nada disso. Era eles é que tinham, né, o espírito da nação, funcionando como se fosse um partido, porque, afinal, quem estava estruturado nacionalmente era o exército. E por quê? Porque na República Velha os partidos são regionais. A estruturação nacional era dada pelo exército, que funciona dessa forma. Em 1930 é o exemplo disso. Só que o chefe do governo provisório é um civil, que tinha uma breve passagem pelo exército, eu disse, mas é um civil de formação positivista, mas o positivismo gaúcho, o castilismo, né? E é o Getúlio Vargas. Bem, aí você tem a marca da presença militar na cena política, e de várias correntes, várias correntes. Em 1935 você tem a presença comunista, e socialista também, né, nos episódios de novembro de 1935. Em 1938, você tem a tentativa de golpe integralista, quer dizer, então vocês vão percebendo, né? E as várias correntes se manifestam a partir da guerra, 42, quando o Brasil declara a guerra, e depois em 44 envia os pracinhas. Essas tendências estão presentes, especialmente dentro do Exército. A aeronáutica é criada durante o Estado Novo. Bem, aí quando vem de 45, 64, a República Populista, você tem a participação dos militares na política de forma muito ativa, né, como candidatos a presidente da República, governos do Estado, ao Senado, e participando do debate de grandes questões nacionais, como, por exemplo, o petróleo é nosso. Isso, quando você tem a distância da história, reflete o quê? Bem, um país que tem uma frágil organização política, uma frágil sociedade civil, o exército, ele passa a ter funções diferentes do que uma armada tradicional, constitucional, num país, numa república democrática. Ou seja, ele passa a exercer um papel político que, se nós tivéssemos, nesses momentos históricos que eu estou me referindo, uma democracia consolidada, isso não ocorreria. Isso não ocorreria, porque você teria uma estrutura de poder que, evidentemente, que funcionava, que é uma sociedade que funcionava, partidos políticos, sociedade civil organizada, democracia não. O exército sobrepunha a sociedade e tentava, uma fração desse exército em especial, ter um projeto nacional. Então, isso está presente em 30, isso vai estar presente nos anos 40, 50, e vai estar presente também durante a ditadura militar. O João Cruz Costa, na Contribuição à História das Ideias Filosóficas no Brasil, lá no final do livro, o livro é do final dos anos 50, ele diz assim, a história do positivismo está encerrada no Brasil. Ele tinha toda a razão, porque em 64 você tem uma marca muito forte do tenentismo, né? Daquele reformismo autoritário. Claro que você tem uma participação muito plural das Forças Armadas de 64, e no Exército em particular, mas você tem essa presença, né? Muitos dos tenentes, lembrar o próprio Ernesto Geisel, por exemplo, que depois chega a presidente, é ministro, presidente da Petrobras, depois presidente da República, como é de conhecimento de todos. Então, você, portanto, tem um exército que tem muita vinculação com a política e com as grandes questões nacionais, e construindo projetos nacionais, de várias correntes, mais à direita, mais à esquerda, ao centro, e assim por diante. E isso, claro, é um exército deliberante, o que não é bom, evidentemente, para o Estado democrático de direita. Aí veio a Constituição de 88, que parecia ter enterrado esse passado, né? Para o bem ou para o mal, não vem o caso agora aqui, mas tinha enterrado esse passado, e aí nós vamos ter agora um Estado efetivamente democrático, com instituições consolidadas. Porém, veio os acontecimentos do impeachment de Dilma Rousseff, e a passagem do governo Temer, do trágico governo Temer, nós temos de acentuar que o Temer hoje está parecendo fazendo papel de estadista. O mordomo de filme de terror está fazendo papel de estadista, e não é estadista coisa alguma. Grande parte da tragédia que nós estamos vendo aqui deve-se ao governo dele. Aí ele não ter conseguido fazer aquela transição que o Itamar conseguiu, o Itamar Franco, em 1992 até a final de 94, até a posse de Fernando Henrique, 1º de janeiro de 95. Mas ele não estava à altura do Itamar, ele não era o Itamar, é verdade. Mas ele prometeu um ministério notável, vocês se lembram? Ele entregou o ministério de G10. Aquele homem de 51 milhões de reais, que até hoje não está explicado a origem daquele dinheiro abandonado num apartamento, numa sala, em 7 caixas em Salvador, na Bahia, né? Deve-se a ele, claro que não só a ele, é evidente, deve-se a tudo que aconteceu nos governos do PT, deve àquela minha análise que eu já falei do Lula-Fernandismo, não vou repetir aquilo, vocês podem encontrar em escritos ou mesmo em lives em que eu discuti essa questão. Aí veio o processo eleitoral de 18, e aí os militares tiveram uma participação muito ativa como conselheiros do Bolsonaro, o capitão terrorista, aquele que saiu com desonra do exército, aquele que Ernesto Geisel corretamente chamou de mau soldado, e é um mau soldado, um homem cruel e covarde, isso é muito importante,
né? Também destacar. E em 2019 ele abriu a estrutura de Estado para todos que pudessem falar, agora é vocês, agora é a nossa vez, voltamos! Oi, nós aqui outra vez, parece a música. Oi, nós aqui, você pensa que nós fomos embora? Nós não fomos, nós estamos aqui outra vez. Voltaram e para dobrar o soldo, triplicar o soldo, ter privilégios na reforma da Previdência, e por aí vai, e por aí vai. E por aí vai, vocês sabem tudo, nem precisa. Basta ver o presidente da Petrobras, que homem trabalhador. Ele vai dizer que está lá em mim, General Luna. É uma missão de Caxias. Eu adoro quando eles falam que estão em missão. Missão do quê? Missão está em Stalingrado, está em Moscou, está na Batalha de Berlim, está nas batalhas ali do Pacífico. Aí eu queria ver se vocês iam lá. Iam nada, iam desertar. Iam nada. Outra na Petrobras, R$250 mil por mês. Ele disse que não estava importando com o preço do gás. É claro, ele nem sabe o preço do gás. E o que importa para ele o preço do gás? Ganhando R$250.000 por mês. R$250.000 por mês. Esse é o exército dos tenentistas? Claro que não. Né? Esse é o exército dos 8 do Forte Copacabana? Não. Da rebelião aqui em São Paulo em 1924? Não. Da Coluna Prestes? Não. Em 1930? Não. Dos embates dos anos 30? Não. Porque ali eram embates políticos e ideológicos muito duros. Né? Olha, 1932, aí temos 35, 10 de novembro, 37, 38, nada. Só aí, e fora pequenas tentativas que acabaram não se espalhando pelo país. Nessa mesma década, aí eram embates políticos e ideológicos. Não é o Vil Metal que determinava nada. Inclusive, esses que estão sendo completos nem sabem dessa história. Por quê? Porque o ensino é uma tragédia. Aí volta ao artigo. O ensino militar é muito ruim. Eles têm de estudar a Constituição desde o início. De tenente, vai subindo, até general de 4 estrelas tem de estudar. Nós vimos agora um exército deliberante novamente. Um exército golpista. O que nós passamos em 20, em 21, não é possível que isso ocorra. E se não fosse o Supremo com todos os defeitos, mas não se fosse o Supremo Tribunal Federal, onde nós estaríamos? Se não fosse Celso de Mello, naquele momento, ainda quando estava no Supremo, com freio, aonde estaríamos hoje? Aonde estaríamos hoje? Né? E se não fosse Alexandre de Moraes ter colocado o freio em 21, as ações golpistas de Bolsonaro, onde estaríamos se não fosse Luiz Fux, no dia 8 de setembro à tarde, às 14 horas, ter falado, olha, não cumprir decisão judicial é crime de responsabilidade, e ele dá o grande salto para trás. E aí usa o mordomo de filme de terror para escrever aquela cartinha, declaração à nação patética, mal escrita, ginasiana, de semi-letrados, como são os dois, Bolsonaro e Temer. Né? A questão que se coloca tá claro, nós temos de resolver, essa é uma questão democrática hoje. Porque, como eu estou dizendo aqui, o novo governo que for assumir a 1º de janeiro de 23 vai encontrar centenas, alguns falam em 2.000, 3.000, né, de militares em funções civis, ganhando o dobro, o triplo do salário. Tem de voltar para os quartéis. E aí tem de fazer o quê? Redefinir as Forças Armadas. Ensino, forma de promoção, errado, tudo errado, enxugá-las, o número de contingente, ter um alto nível tecnológico, criar uma guarda de fronteiras, que não tem nada a ver com a estrutura das 3 armas, né? Profissionalizá-las, espalhá-las pelo território nacional, onde elas são necessárias, né? Adaptá-las ao mundo do século XXI, porque elas estão no mundo da Guerra Fria ainda. Estão no mundo da Guerra Fria. Para a maior parte desses oficiais, desse alto comando do Exército, ou dos que estão no Palácio do Planalto, eles acham que não caiu o Muro de Berlim. Eles não têm a mínima ideia. Inclusive que muitos são pessimamente formados. Tecnicamente, eu estou falando. O Pazuello, num exemplo, era para mandar uma carga para Manaus, mandou para Macapá. Você imagina esse homem numa guerra? Eu já dei o exemplo aqui, dia D, invasão da Normandia. Imagina, você vai, né? Já citei o Martin Gilbert, a biografia do Churchill, né? Aquela passagem do Churchill, né? Falando, puxa, amanhã, né? Agora de madrugada, vamos começar o desembarque lá. Quantas vidas nós perderemos? 10.000, 15.000 não voltarão aqui para a Inglaterra, né? Aquela, né? Tudo aquilo, desenhando aquele cenário, tal. Você imagina o Pazuello, ao invés
de mandar as cargas necessárias de munições, alimentos, o que fosse, as tropas aliadas, era capaz de ele jogar lá para os nazistas. Jogaram no lugar errado. Porque esse homem chegou a general. General! Em qualquer exército, você volta em si, não seria cabo. Aqui é general. Agora, conspirando, não querem vacina para Covid. Mas tem todas as outras vacinas, febre amarela, todas as outras podem. Ainda bem que o Brasil, e é o país que mais vacina no mundo agora, Covid não, porque o capitão terrorista disse que não quer, que é o presidente. E eles, como capachos, atendem a ordem de um genocida. Quer dizer, aquele espírito rebelde, tudo bem, que enfrentava a Constituição de 1891, a estrutura oligárquica, etc., não estou dizendo que essa é a saída, mas você tinha aquele espírito, era um espírito, tudo bem, juvenil, é verdade, ingênuo algumas vezes, achava que resolvia isso. Até eu estava ontem conversando com a minha mulher, falando do diálogo entre o Luiz Carlos Prestes, Siqueira Campos e o João Alberto, né? Depois, um dia eu conto isso. Isso foi lá em Buenos Aires, né? 1930, quando o maior amigo do Prestes, Luiz Carlos Prestes, era o Siqueira Campos, que era um tenente paulista. Inclusive, o primeiro general paulista, nesses tempos mais recentes, século XX, entende? Foi o irmão do general Zerbini, né? Então, nós não tinha quase tradição de presença de militares paulistas na alta oficialidade. Mas vamos pegar o Siqueira Campos, que é um jovem tenente, muito amigo do Prestes. E depois, um dia, eu conto essa conversa que o João Alberto relata nas suas memórias de um revolucionário, né? E havia tudo aquilo, alguma coisa de ingenuidade, é verdade. Equivocados, é verdade. Mas havia um amor ao Brasil, um desejo de mudança muito grande. Todo mundo queria que o Brasil progredisse. Eu pergunto, essas centenas de oficiais, eles servem a esse governo que tem qual projeto? Qual plano? Qual ideia? Vocês estão entendendo? Eles estão lá por causa de um projeto, de um plano, de alguma ideia? Não, eles estão lá por causa de grana. Esse é o momento. Olha nós aqui outra vez. É o momento de pegar a estrutura de Estado. Agora é a nossa vez, né? Não é assim? É isso. Porque a questão central hoje é essa, que nenhum desses candidatos a presidente consegue falar, que é apontar para o Bolsonaro e sua crime e falar assim, mas vocês querem continuar aí por quê? Qual é o projeto desse governo? Ou se preferirem baixar um pouquinho na prateleira, qual é o seu plano? Ou se quiserem baixar um pouquinho, qual é a ideia desse governo? Não tem nada. Ele não sabe para onde nós vamos, porque em qualquer lugar é assim, né? Você tem uma empresa, você tem que ter, desenhar para onde você vai. Você tem a sua carreira profissional, você aponta para onde você vai. É assim que nós fazemos. A pergunta é, chegar para o Mandrião, que está lá em Santa Catarina, e perguntar, e aí? Para onde vai? Para onde nós vamos? Para onde nosso país vai? Qual é o plano? Qual é o projeto? Qual é a ideia? Tem nada. Então, todos esses que estão na máquina de Estado não são aqueles dos anos 20, certo, né? Que eu estou me referindo, os anos 30, aquela ingenuidade é verdade, muitos eram ingênuos, eu li memórias de muitos, li diários pessoais, li muita coisa, muito mais do que todos os generais multiplicados por 10, né? E algumas vezes eu via, eu falava, pô, mas equivocado aqui quando eu estava lendo, mas você sentia que tinha alma ali, tinha alma, sabe a alma de quê? De brasileiro. Tudo que esses não têm. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, e prometido, voltamos dia 27, estamos aqui e tal, né? E vamos sempre estar assim, porque a gente, né, temos sempre a espinha ereta, o coração tranquilo, e não somos garganta de aluguel para ninguém, muito menos para os traidores da Constituição, porque, como diz o doutor Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria. Nós continuamos nesse nosso caminho democrático, republicano, da defesa das instituições do Estado Democrático de Direito. É isso. E o Exército é um grande rodízio, como escrevi no artigo, né? O Exército não é para comer picanha e filé mignon, né? Então, e precisamos ter uma política nacional de defesa, que eu venho falando aqui, que isso é tarefa do Congresso, discutir seriamente uma política nacional de defesa que também nós não temos, né? Então, é por aí. Se você gostou dessa live, dessas questões que nós lembramos, tem uma ampla bibliografia sobre militares, mas um dia, paulatinamente, eu vou conversando com vocês. Indique o canal para um amigo, uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro que...
posso esquecer. Claro, claro, claro. O meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, inclusive parte dessas questões que eu falei aqui está aqui, né? A história do Brasil, do descobrimento ao século XXI, está aqui num contexto muito mais amplo, interligado com uma série de outros fatores, evidentemente, né? Espero que vocês gostem, agradeço muito todos os comentários que têm vindo, as postagens que nós estamos reproduzindo nas nossas redes sociais, tá bom? Criamos o membro apoiador do canal, é muito importante, tem duas formas, entre e clique para você ser membro apoiador. Por que isso é importante? Temos aí o jornalismo, para manter o jornalismo independente, de qualidade, plural e democrático, num tempo sombrio que vamos superar, claro, é fundamental fortalecer esse espaço. Como? No computador é muito fácil, você entra lá, está lá, canal do YouTube, membro apoiador, tem as duas formas, você escolhe. Na maior parte dos Androids, via o sistema Android e tal, também dá, mas tem uma coisa no iPhone que parece, você veja o meu conhecimento técnico, tem uma coisa aí, o conhecimento técnico é precaríssimo, no mínimo, e tal. Mas aí, nesse caso, entre rapidamente no computador, em nem 3, 4 minutos você resolve essa questão, tá bom? E é importantíssimo essa questão de ser membro apoiador do canal. Lembro também que vocês podem me seguir também no caso do Twitter, pelo Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficina, né? E vamos sempre voltar, claro, já estou articulando todo um monte de entrevistas, tem um monte de gente super interessante, é que essa semana é um pouquinho complicada, evidentemente, vocês sabem por quê, né? Entre o Natal, esse interregno entre o Natal e o Novo, mas eu estou articulando coisas muito interessantes, e nós temos, insisto, sem exagero, nós temos uma universidade aberta aqui, muita coisa boa para vocês assistirem. Temos quase 200 entrevistas, tem muita coisa legal, grande parte delas atemporais, né? Então, vocês têm um universo grande de questões para poder ter a opinião de vocês. Porque a ideia do canal qual que é? Democracia, pluralidade. O que é democracia? Convivência de contrários. No campo democrático republicano, evidentemente, no campo da Constituição de 1988. É isso, agradeço a todos vocês. Agora estamos de volta aí ao nosso encontro diário dessa forma nossa tradicional, e amanhã voltamos a bater um papo, então. Até!